Gostaria de desejar uma boa noite a todos os nossos irmãos, aos nossos amigos. Temos uma chuva lá fora, mas aqui dentro nós temos o aconchego da Palavra de Deus e o Espírito Santo. Gostaria de ler para vocês o que está escrito em Salmo 125:1, que diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Que Deus nos abençoe. Que você que veio aqui, à casa do Senhor, nesse dia de chuva, para juntos adorarmos e louvarmos o nome do nosso Deus. Hoje, essa semana, nós temos a semana da colheita. Nós estamos no terceiro dia, na terceira noite, de nós nos reunirmos para nós agradecermos a Deus por todas as bênçãos e estarmos orando por aqueles nomes que estão ali. Nomes que foram colocados pelas próprias pessoas e por pessoas queridas, que estarão o quê? Estarão entregando a sua vida publicamente ao Senhor Jesus. E para nós continuarmos o nosso louvor, vamos cantar o hino Quão Grande é o Meu Deus. Vamos nos colocar em pé? Ele é a própria luz. Ele é a própria luz. E as trevas vão fugir. Tremer com sua voz. Tremer com sua voz. O começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai. Filho, Espírito e Pai. Cordeiro e leão. Cordeiro e leão. Se você sabe essa letra, feche seus olhos. É o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus, sobre todo nome é o seu. Tu és digno de um louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus.
Bem suave. Cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Assim como estamos em pé, vamos curvar nossas frontes para orarmos ao nosso Deus. Santo eterno Deus e Pai que habita nos altos céus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na tua casa para louvarmos e bendizermos o teu santo nome. Fica, Senhor, com cada filho teu que aqui está. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, aqueles que também não vieram por causa da chuva que cai lá fora, mas que o teu Santo Espírito possa estar trabalhando em seus corações, ó Pai. E para nós que estamos aqui, Senhor, que viemos para ouvir a tua palavra, que o teu Santo Espírito, Senhor, possa fazer morada em nossos corações, e que nós não venhamos a voltar para os nossos lares, Senhor, como aqui chegamos. Transforma a nossa vida, e que nós possamos, Senhor, participar do manjar dos céus que será apresentado essa noite. Fica com cada um dos teus filhos, Pai. Abençoe o pastor William, Senhor, que irá trazer a mensagem, que seja um instrumento em tuas mãos, e que ele venha falar, Senhor, a mensagem do teu trono de graça. Em nome do teu Filho Jesus, que nós te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Nas terras já nem rio, cheios de flores de prazer e luz, é destinada às almas resgatadas. Lá não terão mais luta e nem mais cruz. Pois é ali que a morte não mais entra, nem mais pecado brilho tirará. Jesus, o Rei dessas mansões tão lindas, os salvos todos com prazer abraçará. Imagine o céu, lindo país, eu vejo a brisa mansa. Esqueci a letra, gente. Acariciar Campinas, pode cantar comigo. Jardins E embalar as palmas prateadas dos perfumados vales com jasmim. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados. cantem comigo, e todos nós? E todos nós o nosso bom Jesus louvar. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados. E
todos nós o nosso bom Jesus louvar, e todos nós o nosso bom Jesus louvar. Amém. Boa noite. Eu imagino que se minha esposa estivesse aqui hoje, ela ia se emocionar muito com esse louvor, com esta música. Sempre que ela ouve algum cântico especial que fala sobre o céu, ela... Acho que o céu atrai muito a minha esposa. E certamente nos atrai também, né, irmãos? E a gente vai aprendendo, né? No casamento a gente assim vai assimilando uma coisa do outro. E eu confesso que eu ouvia muito sobre o céu e cantava sobre o céu, mas não me emocionava tanto quanto a minha esposa. E se tem um tema na Bíblia que, quando eu ouço, eu me emociono, e às vezes, irmãos, eu tenho dificuldade até de pregar, porque eu me emociono, é falar sobre a cruz de Cristo. Quando eu começo a falar sobre a cruz de Jesus, o seu sacrifício, eu tenho que me segurar, pedir a Deus que me ajude para não me emocionar, porque a cruz é realmente o sacrifício de Jesus, é algo maravilhoso. Diz a minha esposa que aprendeu a se emocionar comigo falando da cruz. Eu aprendi a me emocionar com o céu, com as emoções dela. Então hoje a cruz e o céu são os temas assim que nos atraem bastante, que enchem o nosso coração. Mas eu quero louvar a Deus por sua presença nesta noite e também estender o nosso abraço ao nosso amigo internauta e você que nos acompanha pela internet. Que Deus te abençoe grandemente. Que a graça do Senhor alcance o seu coração. Irmãos queridos, olha, semana de oração com chuva não é fácil, hein? E hoje eu estava orando, minha esposa estava dizendo, estou preocupada você sair com um temporal. Ameaçava um temporal, mas não teve nada disso. Graças a Deus. E eu louvo a Deus porque você veio. Que bom, irmãos. Que bom podermos estudar a palavra de Deus nesta noite. Louvado seja o Senhor. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Tito, capítulo 2, verso 11 a 13. Eles cantaram sobre o céu, sobre o lindo país, sobre a nova terra. E sabe, e a gente pensa nisto e procura ter a atenção nas coisas de Deus, mas quem de nós é digno de chegar lá? Você? Eu? Interessante, é que a gente fica pensando no céu e na nova terra, mas nós não somos dignos, nós não merecemos isto. Acontece que a graça de Deus torna isto possível. Isso é maravilhoso. E é sobre a graça de Deus que nós vamos estudar nesta noite. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, louvado seja o teu santo nome, pela presença de cada um que veio nesta noite aqui. Noite, chuva, mas por tua graça aqui estamos. Obrigado também, Senhor, pela graça maravilhosa de Jesus Cristo, que alcança o nosso coração, que alcança a nossa vida e nos salva. Obrigado, Senhor. Nesta noite, que a tua bênção nos seja dada e que, pelo teu Espírito, cada um abra o seu coração para receber a graça maravilhosa de Jesus e em Cristo encontrar a salvação eterna. Pois é em Jesus que rogamos e agradecemos. Amém. Tito 2, a partir do verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a quem, irmãos? A todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando
a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A graça de Deus faz um trabalho completo, porque ela nos salva da culpa do pecado, ela nos salva do poder ou do domínio do pecado, e finalmente ela nos salva da presença do pecado. Você consegue memorizar isto? Dá para memorizar? A graça nos salva, primeiramente de quê, irmãos? Da culpa, da condenação do pecado. A graça também nos salva, de que mais? Do poder ou do domínio do pecado. E finalmente, a graça nos salva de quê? Da presença do pecado. No verso 11, encontramos a graça que salva da culpa do pecado. No verso 12, que salva do poder do pecado. E no verso 13, que salva da presença do pecado. É uma salvação completa. Vamos estudar esse texto nesta noite. Por si só o homem não consegue salvação e você sabe disto. Não existe salvação no próprio homem. Você nunca vai conseguir se salvar por você mesmo. Com seus esforços, com seu conhecimento. Imagine você, se a salvação fosse apenas para aqueles que possuem bastante dinheiro, o que seria dos pobres? O que seria de nós? Se a salvação fosse simplesmente por uma questão de conhecimento, pelo muito estudar, pelo muito conhecimento, a pessoa pudesse entrar no céu, o que seria daqueles que não têm acesso aos estudos, que não podem conhecer muito? Deus não trabalha desta maneira, porque não reside no homem, não está no ser humano o poder para a salvação, está em Deus. Então, quando Deus olha o ser humano incapaz, incompetente de salvar a si mesmo, Jesus entra em cena na história da humanidade para trazer a salvação. Jesus entra para resgatar, porque o homem, quando pecou, se tornou cativo de quem, irmãos? De quem? O ser humano se tornou cativo de quem? De Satanás, como alguém que faz um sequestro. Satanás então toma posse do ser humano por causa do pecado. Aí Jesus entra para pagar o preço do resgate. E o preço não foi nada mais, nada menos do que a sua morte lá na cruz. Por isso o verso 14 nos diz que Jesus a si mesmo se deu por nós. A si mesmo se deu por nós. Em 1 Pedro 3,14 diz que ele carregou sobre o corpo, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Irmãos, Jesus entrou na história deste mundo para salvar, para redimir, isto é, pagar a dívida para a nossa salvação. Eu fico pensando, o que poderia acontecer comigo e com você se não fosse pela graça de Jesus? Se Jesus não viesse morrer, onde é que você estaria hoje? Se Jesus não viesse salvar você, onde é que você estaria hoje? Se Jesus não viesse morrer na cruz, se não fosse por sua graça, nós hoje não estaríamos aqui cantando quão grande é o meu Deus. Nós não poderíamos fazer isto. Jesus veio, irmãos. Ele é o nosso Salvador. É a sua graça que nos alcança. A graça de Jesus, portanto, ela nos salva da culpa do pecado. Acontece da seguinte maneira: quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, quando nós o recebemos na vida, o pecado não mais nos condena. Romanos 8, verso 1 diz assim: agora, pois, nenhuma condenação. Veja, nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Quando aqueles homens maus estavam ali para condenar a mulher pecadora, condenando, acusando,
e perguntaram a Jesus: Senhor, e aí? Ele disse: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Mulher, quando eles foram embora, ninguém te condenou, eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. É a graça que salva, a graça que perdoa. Sabe, irmãos, dois problemas em relação a isso aqui. O primeiro, são pessoas que tentam a salvação pelos esforços próprios. Tem aquela questão de fazer o cálculo matemático, né? Eu fiz tantas ações boas hoje e fiz algumas ações que não são boas assim. Então eu vou fazer agora. Tem um crédito pelas boas ações e o débito pelas más ações. Então, se eu faço agora a conta do bem que eu fiz menos o mal que eu pratiquei, eu tenho um saldo positivo, então eu tenho direito à salvação. Não funciona desse jeito. Não funciona, porque não tem a ver com as nossas obras. Efésios capítulo 2, verso 8, e podemos ler este texto. Efésios 2, verso 8. O que diz a Bíblia? O que diz a palavra, irmãos? Oh, que maravilha! Pela graça sois salvos. Vamos repetir? Pela graça sois salvos. O que te salva e o que me salva, meu irmão? O que nos salva? A graça. Pela graça, só pela graça. E isto não vem de vós, pela graça mediante a fé, porque é a fé em Cristo que faz com que nos apropriemos desta graça. E isto não vem de vós, é dom de quem? De Deus. A salvação é um presente de Deus. A medida da fé que há na tua vida, para que você aceite esta graça, também é dom de Deus. A nossa salvação é totalmente mérito de Deus. Por causa do pecado, nós nos separamos de Deus. Temos uma dívida com Deus. Estamos perdidos. Porém, a graça se manifesta para salvar. Então, nós precisamos crer nisto. Sabe, irmãos, os dois problemas que eu quero mencionar nesta noite em relação a este texto, não ao texto, mas a maneira como nós compreendemos a questão da salvação. A primeira é tentar a salvação pelos próprios esforços, pelos próprios méritos. Se eu sou um bom cristão, eu posso ser salvo. Se eu sou obediente, eu posso ser salvo. Se eu pratico boas obras, eu posso ser salvo. E a salvação não tem a ver com isto. Isto é o resultado da salvação na minha vida e na tua vida. Nós obedecemos porque fomos salvos em Jesus. Nós praticamos boas ações porque já fomos salvos e não para sermos salvos. O segundo problema é não crer na graça de Cristo. Há pessoas que têm dificuldade, muita dificuldade para crer na graça de Jesus. Pastor, é isso mesmo? Será que eu não preciso fazer algo? Alguns querem fazer para encontrar a salvação e outros não acreditam que a graça seja suficiente. Eu posso confiar só na graça de Deus. São dois opostos, parece até que são semelhantes, são parecidos, mas um tenta pelos próprios esforços e o outro despreza a graça de Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, não tem outra forma, é só pela graça. A graça nos salva de quê, primeiramente, irmãos? Da culpa. Se você aceitou a Jesus na sua vida, se você abriu o seu coração a Cristo, não se preocupe, porque o pecado não mais condena você. Não existe mais no céu nenhuma nota de condenação para a sua vida, porque a graça salvou você. Lembram quando nós falamos domingo sobre Romanos 5, verso 20? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que Deus quer, irmãos, é que nós aceitemos esta graça. É como alguém que está oferecendo um presente e você não tem como pagar por esse presente.
Tudo que você precisa fazer é receber o presente, é aceitar o presente. É isso que Deus quer fazer. Mas parece tão simples que alguns chegam a não acreditar. Será, pastor, que é isto mesmo? Pelo menos é o que a Bíblia diz, irmãos. É pela graça. É pela graça. A graça nos salva da culpa do pecado, mas a graça também nos salva, queridos, do poder ou do domínio do pecado. A graça nos salva do domínio do pecado, do poder do pecado. No primeiro caso, quando dizemos que a graça nos salva da culpa do pecado, nós chamamos isto de justificação. Você vai encontrar em Romanos 5, verso 1, justificados, pois... O que quer dizer justificado na Bíblia? Justificado é um termo para dizer que a dívida foi paga. Você não deve mais nada. Esse era o termo que se usava naqueles dias. Quando alguém tinha uma dívida e esta dívida ela era resolvida, a pessoa estava justificada. E agora Paulo diz que nós estamos justificados. Quer dizer, a dívida foi paga por Cristo Jesus. Estamos justificados, não temos mais dívidas. O pecado não mais nos condena. Justificado quer dizer perdoado, em outras palavras. Então, no primeiro caso, no primeiro verso, no verso 11 do capítulo 2, a graça nos justifica. Isto é, ela nos salva da culpa, da condenação, do pecado. Mas tem o verso 12, irmãos. É que a graça nos salva do poder ou do domínio do pecado. Romanos 6, verso 24, Paulo diz: o pecado não terá domínio sobre vós. A culpa já foi resolvida. Agora, quando nós aceitamos a Cristo, você sabe muito bem que o pecado ou as tentações estão ao nosso redor, nós somos tentados todos os dias, nós cometemos erros todos os dias, porém, a Bíblia está se referindo ao pecado voluntário, constante, o prazer na vida do pecado. Quando a Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre vós, é porque quem nos domina agora é o Espírito maravilhoso de Jesus Cristo, e não o pecado. A graça nos salva do poder do pecado. Nós chamamos isto de santificação. Observe o verso 12. Educando-nos, a graça salva, se manifesta salvadora, e ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, era a maneira como nós vivíamos antes, vivamos no presente século de que maneira? Sensata, justa e o que mais? Piedosamente. Ou seja, a graça de Deus transforma. E isto não é de uma hora para outra, isto é um processo que dura quanto tempo? Quanto tempo? A vida inteira. E quando eu leio esse texto, quando penso nesse assunto, eu lembro de uma história contada por um pastor amigo meu. Ele trabalha no norte do país. E um dia ele dizendo que um homem estava preso e ele era um homicida, havia assassinado muitos e ele foi preso, mas na prisão, esta graça que se manifesta salvadora a todos os homens, ela se manifestou a ele também. E ele aceitou a Cristo lá na prisão. E ele foi perdoado, irmãos. E ele foi batizado para a glória de Deus. E finalmente ele saiu da prisão. E ele passou a frequentar a igreja. E agora passou a conviver com os irmãos, como um homem redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Bom, um dia os homens da igreja foram participar de um lazer, um jogo de bola. E em determinado momento houve uma situação que não foi muito confortável, não foi muito agradável, entre ele e um outro. Você sabe que em jogo de bola, às vezes, tem alguma dificuldade, né? E a gente precisa ter cuidado com essas coisas. Acontece que ele ficou muito bravo na hora e ele deu um tapa no outro.
Que coisa desagradável. E quando ele fez isso, ele começou a chorar. Porque ele sabia que ele estava errado. E o pastor foi conversar com ele, esse meu amigo que estava lá. E foi conversar com ele. E ele, pastor, eu errei, não era para ter feito isso. Estava triste, arrependido, muito chateado com aquilo. E o pastor disse assim: irmão, fica tranquilo. Em outros tempos você matava, agora foi só um tapa. Já melhorou bastante. Já melhorou bastante, irmãos. E aquilo acabou sendo até motivo de riso, né? Mas interessante, antes ele tinha o ímpeto para matar, para destruir as pessoas. E agora num tapa ele estava sofrendo por aquilo porque sabia que estava errado. Você sabe quem que faz isso no coração do ser humano? É o Espírito de Deus, é a graça de Deus. A graça dá poder, o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que nos convence do pecado e a graça de Deus é que nos dá poder, ela transforma. É a ação divina para salvar o ser humano da culpa e do domínio do pecado. Não mais o pecado terá domínio sobre vós, mas quem tem um domínio sobre as nossas vidas? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem que dominar as nossas vidas. Irmãos, se nós desejamos muito as coisas deste mundo, nós temos que repensar o nosso cristianismo. Se nós desejamos muito as coisas desta vida e pouco as coisas de Deus, nós temos que cair de joelhos aos pés de Cristo. E, Senhor, me ajuda para que eu pense mais nas coisas de cima e menos nas coisas dessa terra. E é a graça de Deus que faz isto. Tudo é pela graça, cada passo é pela graça. A salvação da culpa, a salvação do poder, tudo, absolutamente tudo, é pela graça do Senhor. Por isso que nós podemos dizer, graças a Deus por sua graça. A graça que salva. Mas a graça também nos salva da presença do pecado. Imagine, vocês cantaram aí sobre o novo país, um lindo país, não é? Há um país, que diz o hino, nas terras de Além Rio. E a gente vai para Apocalipse, capítulo 21, 22, né? 21 falando da Nova Jerusalém, e 22, e falando desta nova terra, deste lindo céu. Pedro fala de novos céus e nova terra, onde habita a justiça, e nós aguardamos isto. A gente fica pensando agora, irmãos, imagine, hoje somos salvos da culpa do pecado, somos salvos do domínio do pecado, mas o pecado está ao nosso redor, as tentações estão ao nosso redor. Mas lá no céu, onde estará a tentação? Não existirá. Então a graça de Deus nos salva da presença do pecado, porque na nova terra nós não teremos mais pecado, nós não teremos mais as consequências do pecado, não vai haver choro, não vai haver morte, essas coisas estarão no passado. No céu não haverá presença do pecado. A graça nos salva da presença do pecado. Verso 13 diz que esta graça que se manifesta salvadora a todos os homens e que nos educa para vivermos de maneira correta, diz também que nesta maneira de viver nós aguardamos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. No verso 11, quem se manifesta é a graça. No verso 13, quem se manifesta é a glória de Deus na vinda de Jesus. A bendita esperança, e isto aqui, irmãos, tem que animar o nosso coração. A bendita esperança, a volta de Jesus, é a graça que nos prepara para a volta de Jesus. A volta de Jesus é falada na Bíblia cerca de 2.500 vezes. Se a Bíblia fala com tanta ênfase, repetidas vezes, é um assunto recorrente na Bíblia, deve ser um assunto muito importante para nós. A bendita esperança, a volta de Jesus. A bendita esperança alimentou o ânimo da igreja primitiva. A igreja cristã, no início, eles se alimentavam desta esperança. E é esta esperança, irmãos, que tem que vibrar no nosso coração.
viver para a volta de Jesus. É pela graça também que nos preparamos para a volta do Senhor. Quando passamos por algum momento difícil, disse alguém, a esperança da volta de Jesus também deve nos animar. Ela nos diz que toda dor deste mundo terá o seu fim. A doença terá o seu fim quando Jesus voltar. O desemprego terá o seu fim quando Jesus voltar. A insegurança terá o seu fim quando Jesus voltar. Todo mal terá o seu fim quando Jesus voltar. E o fim de todo mal será o início de uma nova e a mais importante etapa da experiência humana. Estaremos para sempre com o Senhor. Que maravilhoso. A esperança da volta de Jesus. Por que nós temos essa esperança? Por que nós temos essa esperança? Porque existe uma promessa. A promessa é a iniciativa de Deus. E a esperança é o que Deus coloca no nosso coração em relação a essa promessa. A promessa é a volta de Jesus. João 14, de 1 a 13, o que é que diz, irmãos? Não se turbe o vosso, credes em Deus, crede também ao quê? Há muitas moradas, e se assim não fosse, vou preparar-vos, e quando eu for e vos preparar lugar, para quê? Aí está a promessa. Quem fez a promessa? O Senhor. E onde está a esperança? A esperança é o que o Senhor coloca no teu coração e no meu coração para aguardarmos o cumprimento da promessa. Nós estamos num ano de muitas promessas. Você sabe disto. E sabe, nós em algum momento da vida fazemos nossas promessas também. Só que nós temos as nossas limitações. O homem é limitado pelos recursos e também pelo tempo. Eu posso fazer promessas para daqui a 200 anos, irmãos, eu tenho como fazer isto? E se Jesus não voltar daqui a 200 anos, eu não estarei mais vivo. Eu posso fazer promessas para daqui a 100 anos, não posso, porque eu sou limitado pelo tempo. O homem pode fazer promessas, mas também é limitado pelos recursos, e às vezes recursos financeiros. E nós nem sempre conseguimos cumprir as nossas promessas. Porém, em relação à volta de Jesus, quem prometeu foi o próprio Senhor. E Ele é competente para cumprir as suas promessas. Sabe por quê? Porque Deus não está limitado nem pelo tempo e nem limitado por recursos, porque Ele está além do tempo, Ele controla o tempo, Ele é o dono do tempo. Deus não está limitado pelo tempo, e Ele é o dono de todos os recursos deste universo. A Bíblia diz, o Senhor diz assim na sua palavra, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. No Salmo 24 diz que a terra pertence a quem? E tudo aquilo que não existe nesta terra pertence ao Senhor. Ele não é limitado nem pelo tempo e nem pelos recursos. Ele é dono de todos os recursos. O Senhor é capaz de cumprir as suas promessas. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E sabe, irmãos, quanto mais nós observamos o mundo em que nós vivemos, mais certeza temos que ter de que Jesus está voltando. Dá uma olhadinha na Bíblia, observa os sinais e olha ao teu redor. Olha ao teu redor. Os passos do inimigo lá fora. A ação do Espírito Santo aqui dentro. É quando a gente pensa na volta de Jesus e fala de sinais, a gente pensa em coisas ruins, não é? Já observaram isso? Vamos falar sobre os sinais da volta de Jesus. Aí vem guerras e rumores de guerras, é o que vem na mente, normalmente, né? É a primeira coisa que vem, guerras e rumores de guerras, terremotos, fomes, tempestades, e a gente pensa em toda a miséria que existe nessa terra. Mas existe algo poderoso. Em Mateus 24:14 diz, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o
É a ação do Espírito Santo na vida da igreja. E eu fico impressionado que cada dia mais tem pessoas se convertendo a Jesus Cristo. É a ação do Espírito Santo. Os sinais estão se cumprindo, o Evangelho está sendo pregado, levado a todas as nações, e muitos estão se convertendo. Isso também é sinal do fim. Jesus está voltando, irmãos, e nós temos que nos preparar. É a sua graça que nos prepara. É a graça maravilhosa de Jesus, que nos salva, primeiramente de quê? Da culpa do pecado. Você pode dormir tranquilo, porque em Jesus Cristo você está livre da culpa do pecado. Ah, pastor, mas a minha vida foi uma vida tão errada. Sim, filho, mas Jesus já pagou tudo. Você pode dormir tranquilo. Não é bom ter essa certeza, irmãos? Não é bom a gente descansar tranquilo? Colocar a cabeça no travesseiro e deitar em paz e dizer: Senhor, obrigado, porque a graça de Jesus me salva. Ela elimina todos os meus pecados. O sangue de Jesus me purifica de todo o mal. E esta graça também não só me justifica, mas ela me santifica, me tornando uma nova criatura. Graças a Deus por isso. E finalmente, quando Jesus voltar, por sua graça, tão somente por sua graça, nós teremos acesso à Nova Jerusalém, ao lindo país. Nós teremos acesso ao reino de Deus e estaremos para sempre com o Senhor. Pergunto: que resposta você dá a esta graça que se manifesta salvadora a todos os homens? Você já aceitou a graça de Jesus? Já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador? Se alguém se perder, não será por culpa de Deus, porque tudo aquilo que é necessário para a salvação, Deus já providenciou. Se alguém se perder, e todos aqueles que se perderem, eles se perderão simplesmente porque não aceitaram a graça maravilhosa de Jesus Cristo. Queridos irmãos, nessa noite, eu quero convidá-lo, desafiá-lo e animá-lo a confirmar a sua aceitação pela graça de Jesus. Você já abriu o coração? Já aceitou a Jesus Cristo? Sabe como a gente pode confirmar isto? Através do santo batismo, dizendo: eu nasci para Jesus, eu aceito a graça de Jesus, eu quero viver com Jesus. E se você já foi batizado para a glória de Deus, você também foi batizado para a sua salvação. Quantos aqui já foram batizados? Louvado seja o nome de Deus. Quantos querem nesta noite dizer: Senhor, eu renovo a minha aceitação da graça de Jesus? Glória a Deus. Agora, queridos, quantos aqui ainda não passaram pelo santo batismo e querem dizer: eu também quero a graça de Jesus na minha vida e por isso eu serei batizado para a glória do Senhor? Há alguém aqui nesta noite? Temos alguém aqui? Glória a Deus por sua decisão, glória a Deus por sua decisão. Vocês vão ser batizadas esta semana? Já essa semana teremos batismos. E quem não for batizado essa semana, tem na próxima semana e na semana seguinte. Enquanto a porta da graça está aberta, nós podemos entrar e encontrar salvação. Eu quero orar por vocês duas. E eu quero dizer para vocês duas: eu acho que eu posso chamar até vocês de filhas, que vocês devem ter idade de ser minhas filhas, né? É pela graça, viu, filhas? É pela graça. É só pela graça. Salvação é aceitar a Jesus Cristo na vida. Jesus Cristo é o único caminho, não é um caminho, não é uma alternativa, é o único, é somente por Ele e é por sua graça. E eu louvo a Deus porque nessa noite vocês aceitam a graça de Jesus e certamente vão se preparar para em breve também serem batizadas e selarem o compromisso de fé com Jesus através do santo batismo. Há mais alguém que quer, nesta noite, expressar a sua decisão por Cristo, de aceitar a graça, além destas duas queridas irmãs? Há mais alguém? Podemos então orar, irmãos, e agradecer a Deus por esta graça maravilhosa e por duas preciosas decisões. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque a graça de Jesus alcança a nossa vida, alcança o nosso coração, se manifestando o Salvador a todos os homens e a nós também.
Louvado seja o teu santo nome pela graça maravilhosa de Jesus. Obrigado porque o Senhor nos salva da culpa do pecado. Obrigado porque o Senhor nos salva do poder, do domínio do pecado. E em breve, quando Jesus voltar, por tua graça, estaremos salvos da presença do pecado. Obrigado, Senhor, por duas lindas decisões nesta noite. Jovens que abrem o coração a Jesus, que o recebem como Salvador e que em breve passarão pelo santo batismo, confirmando a sua decisão. Obrigado, Senhor, por tua igreja reunida nesta noite, que confirma a sua decisão, que ratifica o seu desejo de viver com Jesus para todo sempre. Bom Deus, toma-nos em tuas santas mãos, ajuda-nos, Senhor, em nossas debilidades, dá-nos as vitórias que necessitamos e que, por tua graça, estejamos firmes e em pé para aguardarmos Jesus voltar muito em breve. Sustenta-nos, guarda-nos e guia-nos e salva-nos para o teu reino, te pedimos por Jesus. Amém.